Uma avaliação sobre o desempenho do São Paulo hoje. E o São Paulo tem tido números ruins ofensivamente, me refiro ao ataque. Tem tido números ruins na temporada. Você chegou agora, é um problema que obviamente você vai tentar corrigir, mas você já detectou o grande problema? Se você falar pelo jogo de... Boa noite primeiro. Se for falar pelo jogo de hoje, o time, não sei se antes estava criando tantas oportunidades. Eu acho que esse não era o problema. O problema de hoje foi concluir o que a gente criou em gol. A gente teve muita chance real de gol. O melhor jogador do Avaí foi o Vladimir. Hoje, especificamente, foi um time, a criação ofensiva ela me agradou bastante. O que faltou foi a gente converter as inúmeras chances que a gente criou em efetividade, em fazer os gols. Diniz. O desempenho me agradou, a maior parte do jogo. Eu acho que os 15 minutos finais a equipe cometeu um erro a não se cometer, que é achar que o adversário de alguma forma não poderia empatar o jogo, e eles tiveram duas oportunidades ali que a gente poderia hoje estar amargando um empate. Diniz, tudo bem? Tudo bem. Bom, 3 lances chamaram a atenção de passes na frente da área e a não finalização, que irritou bastante o torcedor naqueles 3 lances em específico durante a partida. Como você avalia essas chances que o São Paulo perdeu? Teve mais posse de bola por um absurdo de diferença, mas não conseguiu converter tantas chances como poderia converter. E também, se você puder emendar, a entrada do Igor Gomes na segunda etapa, que foi bem avaliada no geral. Bom, pelo Igor ele está crescendo cada vez mais. É um jogador hoje que não considero ele reserva. É um dos titulares que a gente tem. Era uma das opções para começar o jogo. Não iniciou, mas entrou e de novo entrou bem na partida e assim ele vai ganhando cada vez mais espaço. Quanto ao finalizar da entrada da área ou não, às vezes que a gente finalizou da entrada da área, se são esses lances que você está falando, muitas vezes a gente chutou e alguma delas até gerou contra-ataque. A gente tinha que trabalhar melhor, a gente teve chances, algumas chances, como no lance ali do Raniel, no final já podia ter finalizado. Mas quando você está com a defesa muito trancada no meio da área, a gente conseguiu explorar muito bem os dois lados do campo. Então isso acho que a equipe até fez bem. Um lance ou outro que a gente podia ter finalizado já da entrada da área não finalizou, mas de maneira geral a gente conseguiu circular bem a bola e entrar pelos lados, que é onde a gente tinha que entrar mesmo. Fernando, aqui, tudo bem? Olá, boa noite. Você acha que um dos seus principais problemas para resolver está ali na questão do centroavante, do homem definidor, o homem de área? Porque o Pato claramente não é esse homem, ele está fazendo essa função por falta de opção. O Pablo está no departamento médico, o Raniel é uma opção, mas hoje, por exemplo, várias bolas foram cruzadas na área e não tinha aquele homem lá para finalizar, né? Talvez aí esteja um dos problemas para você corrigir? Eu acho que no jogo de hoje eu não vi como um problema. A gente teve chance de fazer gol, a gente teve chance de sair na cara do goleiro, de cruzar para trás, de ter um volume de jogadores grande dentro da área. No jogo especificamente de hoje, se você tem um cara de referência, pode até ajudar, mas eu não acho que é necessário você ter um jogador de referência para você marcar gols. Às vezes tem alguns tipos de sistema que é quase que uma exigência você ter, e no meu caso eu não acho que isso é uma necessidade básica. A gente pode jogar com o Pato. Se o Pato tivesse feito, das chances que ele teve hoje, 2 gols, a gente estaria contando uma outra história. A gente sabe que o aproveitamento do Pato, pela qualidade dele, uma hora a bola dele vai começar a entrar. Então hoje foi circunstancial, acho que a gente criou bastante, o Pato, e ele não jogou de 9 fixo, ele flutua, é um cara que tem uma qualidade extrema, e a gente confia nele, sabe que ele pode reverter essa questão dos gols, das bolas que aparecem para ele começar a entrar a qualquer momento. Diniz, aqui no fundo, ainda sobre o Pato, claro que, como você disse, futebol é meio maluco, né? Se ele marca aquele gol que ele perdeu na frente do goleiro, a história que a gente estaria contando era outra, né? Mas como perdeu, a torcida acaba vaiando o jogador, que é até talvez natural, dadas as circunstâncias da partida. Até por conta disso, vale uma conversa com o Pato ou é algo que o próprio jogador supera isso durante os treinamentos, durante a semana, para a confiança não se perder? E, se me permite também, a ausência do Daniel Alves para a próxima partida, né? Ele recebeu o 3º cartão amarelo. Naturalmente, você já conta com o Juan Fran ou o Igor Vinícius acaba sendo a opção? Então, em relação ao Daniel, a gente vai esperar a semana para definir quem que vai jogar no setor. E em relação ao Pato, as conversas com o Pato, desde quando eu cheguei, elas praticamente são diárias. É um cara que dispensa comentários no sentido de potencial, de qualidade, e
a gente está procurando dar todas as condições a ele para que ele consiga ter assim a efetividade que ele sempre teve. Tá? É um jogador que dispensa comentários no que diz respeito à qualidade. Então a gente espera de fato que ele consiga converter as chances que ele tem aparecido para ele em gols e virar esse momento. Porque a gente sabe que ele está sendo cobrado por conta da falta de gols. No caso de hoje ele se movimentou bastante, deu muita opção para os jogadores, ajudou na marcação. Então, hoje, especificamente, faltou o Pato colocar as chances que ele teve, pelo menos uma ou duas para dentro. O Fernando, o que você achou da expulsão do menino lá, do Brenner? Você já teve a condição de ver no replay? Porque, claro, você edita a imagem, é forte. Mas o futebol tem um contexto, o futebol tem um movimento. Sei, e mudou totalmente a história do jogo, que já era difícil para o Avaí, que vinha para se fechar e que perdeu um homem logo no começo do jogo. Eu não vi a imagem pela televisão, não posso avaliar. Agora, quanto ao uso do VAR, eu já falei outras vezes que, por hora, assim, ele não está beneficiando o jogo de futebol no Brasil, pelo que eu vi no Campeonato Brasileiro. Para-se demais, demora-se demais para o tempo, quase nunca ele é reposto na proporção de que o jogo é parado. E parar para ficar interpretando muito tempo, eu acho que, não, na minha opinião, não devia ser assim. Quando o lance ele é muito contundente, eu acho que não devia nem chamar o árbitro, ter essa responsabilidade de ficar vendo o monitor, já tinha que decidir lá de cima. O Diniz, hoje você usou o Daniel na lateral direita, claro que também por uma razão de não ter o Juan Fran por ali, mas é uma discussão desde que o Daniel chegou no São Paulo, né? Onde ele vai jogar, no meio, na lateral. O que você achou do desempenho do Daniel na lateral? Você acha que ele rende mais por ali, onde ele jogou a carreira inteira? Que avaliação você pode fazer disso também? Acho que o Daniel ele rende tanto no meio quanto na lateral. Na lateral, eu acredito que é a posição que ele tem um domínio completo. Para mim, ainda é o melhor lateral direito do mundo. Foi o melhor jogador recentemente da Copa América aqui. E no meio ele também jogou bem. Contra o Fortaleza ele fez uma bela partida e hoje ele jogou bem de novo. Então ele é um jogador que a gente tem o privilégio de ter o Daniel, que pode jogar tão bem no meio como na lateral. Diniz, aqui. Você comentou que o Igor Gomes era uma das suas opções para iniciar o jogo. Acabou optando pelo Lisiero e o Tietê, Armando e o Daniel na lateral, né? Queria que você explicasse por que essa opção pelo Lisiero e o Tietê Armando, se você gostou do desempenho deles. E se colocar o Igor Gomes no próximo jogo, você não vai ter o Daniel como opção ali, já está na tua cabeça? Não, o Igor tem sido constantemente uma opção para mim. E também ter ele no banco para poder entrar é uma coisa que também dá segurança, porque ele vive um momento muito bom. A gente foi testando as formações durante a semana. Também tem que avaliar o que aconteceu desde a minha chegada. Para você botar o Igor, você tinha que tirar mais alguém. Eu achei que nesse momento o melhor time para o São Paulo, por tudo que tinha acontecido, era esse que iniciou. Mais alguma pergunta complementar? Fechamos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Fechamos aqui a entrevista. São Paulo volta a treinar terça-feira às 9h30 no CT.